Assista a este vídeo antes que ele desapareça da internet. Há um livro raro, publicado em 1927, que revela segredos tão intrigantes que podem mudar completamente o que você acredita sobre vida e morte. Não estamos falando de ficção, mas de códigos secretos que desafiam nossa compreensão do impossível. Aprofundar-se nesse conteúdo pode ser a chave para uma nova maneira de ver a vida e a morte. Então, se você é curioso por histórias ocultas, segredos históricos e mistérios sobre a imortalidade, inscreva-se agora no canal. Há muito mais vindo por aí. O livro de 1927 que estamos explorando não surgiu em um vácuo. Ele nasceu em uma época de grande efervescência espiritual, filosófica e científica, quando o mundo começava a questionar profundamente as verdades que até então eram consideradas inquestionáveis. Era o período entre as duas guerras mundiais, um tempo de grandes transformações, onde novas ideias e teorias sobre a vida, a morte e o além começaram a circular com mais força. Na década de 1920, o espiritismo estava em alta em várias partes do mundo, e filósofos, cientistas e místicos buscavam respostas para questões que pareciam eternas. O que acontece quando morremos? Existe algum tipo de vida após a morte? Ou, de forma mais ousada, a morte é uma ilusão, uma mentira que precisamos desmascarar? O autor desse livro não estava apenas inserido nesse movimento, mas parecia entender que havia algo mais profundo e oculto que precisava ser revelado ao mundo. E se a morte fosse, na verdade, uma construção da mente humana, uma limitação que nossa consciência impõe para tentar lidar com a finitude da vida? Esse livro, ao mesmo tempo enigmático e ousado, não só procurava questionar a morte, mas também oferecia pistas de que o que consideramos fim poderia ser, na verdade, uma transição para um estado de imortalidade que ainda não compreendemos completamente. Através de códigos secretos e passagens misteriosas, o autor insinuava que a chave para a imortalidade estava escondida no próprio entendimento da vida e da morte. Ao longo da história, essa busca pela imortalidade não se limitou apenas aos campos espirituais ou religiosos, desde os alquimistas que procuravam a pedra filosofal até os cientistas modernos que investigam maneiras de prolongar a vida humana através da biotecnologia. A obsessão por transcender a morte é uma constante na evolução humana. E o que esse livro de 1927 nos diz é que talvez a resposta esteja mais próxima do que imaginamos. Dentro das páginas desse livro de 1927, encontramos algo fascinante: códigos secretos, mensagens veladas e passagens que, à primeira vista, parecem desconexas ou até mesmo contraditórias. Mas é justamente nesse véu de mistério que reside o encanto e o potencial do texto. O autor, de maneira astuta, deixou pistas para os leitores mais atentos, desafiando-os a olhar além da superfície e procurar respostas ocultas. Um dos trechos mais impactantes diz: "A morte é uma ilusão criada por mentes que temem o infinito." Essa frase, simples à primeira vista, carrega um peso enorme. Ela sugere que a morte, em sua forma como a conhecemos, não é um fim absoluto, mas uma invenção da mente humana, uma ideia limitada que criamos para lidar com o desconhecido. Imagine se o que chamamos de morte não fosse, na verdade, um evento real, mas uma transição para algo diferente, algo que está além da nossa percepção atual. Ao longo do livro, o autor também fala sobre os caminhos ocultos da alma e os portais que ligam as dimensões. Aqui, ele parece sugerir que existem forças invisíveis, quase místicas, que influenciam nossa existência e que a verdadeira compreensão da vida eterna
pode ser alcançada ao compreender essas forças. O texto, portanto, não nos oferece respostas prontas, mas nos desafia a buscar dentro de nós mesmos as respostas que podem estar escondidas em nossa própria consciência. Mas o que são esses códigos secretos? Não estamos falando apenas de palavras e frases enigmáticas, mas de símbolos e metáforas que precisam ser desvendados. Alguns estudiosos acreditam que o livro contém uma série de referências à alquimia e à busca pela pedra filosofal que, segundo a tradição, não só dava poder eterno, mas também revelava os segredos do universo. O autor, talvez de forma deliberada, insere esses símbolos no livro como uma forma de ligar a imortalidade à transformação interior. Por exemplo, o conceito da transmutação da alma aparece repetidamente. Isso sugere que, para alcançar a verdadeira imortalidade, não basta apenas entender o mundo exterior, mas é necessário passar por uma transformação profunda dentro de nós mesmos, uma mudança que transcende o corpo físico e nos conecta a uma dimensão mais elevada de existência. O livro de 1927, portanto, se apresenta como um enigma complexo, onde cada palavra e cada passagem parecem esconder uma chave para a compreensão de algo muito maior do que a morte em si. E a melhor parte é que, ao desvendar esses códigos, somos convidados a questionar tudo o que acreditamos ser verdade sobre a vida, a morte e a imortalidade. À medida que o livro de 1927 nos convida a refletir sobre os códigos ocultos da imortalidade, não podemos deixar de traçar paralelos com as discussões contemporâneas sobre a morte e a imortalidade. Enquanto o autor nos leva a um terreno espiritual, algumas das questões que ele levanta ressoam diretamente com pesquisas científicas modernas e até mesmo com os mais recentes avanços tecnológicos. Nos dias de hoje, a busca pela imortalidade não é apenas um tema espiritual ou filosófico, mas também científico. Por exemplo, a biotecnologia tem explorado maneiras de prolongar a vida humana de forma física. Tecnologias como a edição genética, terapias de rejuvenescimento celular e até a ideia de upload da consciência para máquinas são algumas das fronteiras que os cientistas estão cruzando em busca da tão desejada longevidade. E enquanto alguns desses avanços parecem fazer parte de uma ficção científica, o fato é que estamos mais próximos do que nunca de explorar as fronteiras da vida humana e sua extensão. No entanto, o livro de 1927 nos desafia a olhar além da imortalidade física. O autor propõe que a verdadeira imortalidade não está apenas na preservação do corpo, mas na transformação da alma e da consciência. Ele sugere que a morte é uma ilusão não porque o corpo físico possa ser perpetuado indefinidamente, mas porque a essência do ser humano, aquilo que o define como consciência, é eterna e transcende o físico. Esse pensamento encontra paralelo em muitas tradições espirituais, como o budismo, que ensina que a alma é imortal, embora o corpo seja finito. Da mesma forma, no cristianismo, há uma crença na vida eterna, mas não através da perpetuação do corpo, e sim da continuidade da alma em uma nova dimensão. Por outro lado, a ideia de uma imortalidade espiritual também tem sido explorada por cientistas modernos, como no campo da física quântica, onde algumas teorias sugerem que a consciência pode existir independentemente do corpo físico. A ideia de que a consciência humana pode ser uma forma de energia que nunca desaparece, mas se transforma, se conecta diretamente com a proposta do livro de 1927. E se, como o autor sugere, a morte for uma transição e não um fim? Se, em vez de um término,
a morte for uma transformação e um ponto de partida para uma nova fase da existência, o que isso significaria para a nossa compreensão de vida e morte? A grande questão que o livro nos desafia a responder é se a morte é de fato um ponto final ou apenas uma mudança de estado. Para o autor, ao entender a verdadeira natureza da vida e da morte, podemos alcançar uma forma de imortalidade que vai além dos limites da ciência atual. Agora, com os códigos e ideias do livro de 1927 em mente, somos levados a uma questão profunda. O que significa a morte se ela não for o fim? O autor nos leva a refletir sobre a natureza da morte e o que ela representa para a humanidade. Se realmente não existe um fim definitivo, se a morte é apenas uma transição ou uma ilusão, como isso muda a maneira como vivemos nossas vidas? A morte, para a maioria das pessoas, é um evento assustador e definitivo. É o encerramento de tudo o que conhecemos, o ponto final de nossa jornada neste mundo físico. Porém, ao considerar que a morte poderia ser apenas uma mudança de estado ou uma transição, o paradigma se altera completamente. O medo da morte, que tem sido uma constante na história humana, começa a se dissipar. A ideia de imortalidade, então, deixa de ser um conceito distante ou inatingível e passa a ser algo que está à nossa disposição, uma compreensão profunda que pode transformar nossas vidas, mesmo enquanto estamos vivos. Em muitas culturas ao redor do mundo, a morte é vista como um ciclo, uma passagem, e não um fim absoluto. O ciclo de nascimento, morte e renascimento está presente nas filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, onde a reencarnação é uma crença fundamental. A morte, nesse contexto, é apenas uma parte de um processo contínuo de evolução da alma. Isso ressoa com o que o autor do livro de 1927 nos apresenta. A morte não é o fim, mas uma transição para um novo estado, uma nova forma de existência. Para os antigos egípcios, a morte era apenas uma jornada para o além, um caminho que o espírito tomava para alcançar um novo tipo de existência. Na visão cristã, a morte é vista como a passagem para a vida eterna. O conceito de vida após a morte tem sido uma forma de confortar os seres humanos frente ao desconhecido, mas também uma maneira de entender que a morte pode ser uma transformação, não uma perda. Ao refletirmos sobre isso, uma pergunta crucial surge: como mudaríamos nossas vidas se acreditássemos que a morte não é um fim, mas uma nova fase da existência? Se não tivéssemos o peso do medo da morte nos limitando, como seria viver com uma sensação de liberdade, de conhecimento de que a vida continua além dos limites físicos? O livro de 1927 sugere que a verdadeira imortalidade não reside em preservar o corpo, mas em compreender essa transição e reconhecer a continuidade da existência. Essa compreensão poderia, por exemplo, mudar a maneira como encaramos nossos objetivos na vida. Se a morte não for o fim, talvez nossas escolhas, nossas ações e nosso crescimento espiritual se tornem mais importantes do que jamais imaginamos. A verdadeira imortalidade, então, estaria em viver uma vida plena e consciente, onde a morte não seja um ponto final, mas uma parte natural do nosso contínuo despertar. Agora que exploramos os conceitos apresentados no livro de 1927 e refletimos sobre a morte como uma transição, a próxima questão é: como aplicar esses princípios no dia a dia? Como podemos viver com a consciência de que a morte é apenas uma mudança e que a verdadeira imortalidade pode ser alcançada através de uma transformação espiritual e mental? Primeiramente, a chave está em transformar a nossa maneira de ver a vida e o tempo. Se não temos que temer a morte,
Isso nos libera para viver de forma mais autêntica e plena. O medo da morte, muitas vezes, nos leva a adiar sonhos, procrastinar ou viver de forma insatisfeita. Quando aceitamos que a morte é apenas uma transição, somos liberados para viver com mais coragem, para buscar nossos objetivos e crescer espiritualmente sem a preocupação constante com o fim. Um exemplo prático disso é o conceito de viver no presente. Quando paramos de nos preocupar excessivamente com o futuro ou o medo do fim, podemos focar mais no agora. Ao viver plenamente no momento presente, conseguimos aproveitar ao máximo o que a vida tem a oferecer, enquanto nos preparamos de forma sábia para a transição inevitável. Isso implica cultivar uma mentalidade de gratidão, de aproveitamento do agora e de plena consciência do nosso impacto no mundo e nas pessoas ao nosso redor. Outro ponto importante que o livro nos leva a refletir é a questão da transformação interna. A verdadeira imortalidade, como mencionado anteriormente, está relacionada a uma evolução espiritual e mental. Isso significa trabalhar constantemente para melhorar a nós mesmos, para desenvolver nossa consciência e para aprimorar nossas atitudes e ações. Se a morte não é um fim, então a busca pelo autoconhecimento e pela melhoria constante deve ser uma prioridade. Práticas como a meditação, o autoconhecimento, a reflexão profunda e a conexão espiritual podem ajudar a alcançar esse estado de imortalidade interior. Ademais, a ideia de imortalidade também nos chama a repensar nossas relações e como impactamos os outros. Se a nossa essência não morre, mas se transforma, então nossas interações com as pessoas ao nosso redor também são uma forma de perpetuar a nossa energia, a nossa presença. Podemos deixar um legado espiritual, emocional e intelectual nas pessoas com quem convivemos, contribuindo para o crescimento delas e para a criação de um mundo mais conectado e compassivo. Isso nos leva à reflexão. O que você está fazendo hoje para deixar um legado de transformação e evolução? Por fim, a imortalidade não deve ser apenas uma busca individual, mas uma jornada coletiva. Se entendermos a morte como uma transição e não um fim, podemos também aplicar esse conceito na forma como vivemos em comunidade. A busca pela evolução espiritual e pela imortalidade não precisa ser solitária. Podemos buscar a verdade, a sabedoria e a transformação ao lado daqueles que compartilham da mesma visão, criando uma rede de apoio, aprendizado e crescimento mútuo. À medida que exploramos as ideias do livro de 1927 e refletimos sobre o conceito de imortalidade, fica claro que o maior ensinamento que podemos extrair disso é a mudança radical de perspectiva, que a compreensão da morte como uma transição e não como um fim pode trazer para nossas vidas. A morte não deve ser vista como um evento a ser temido, mas como uma parte de um ciclo contínuo, onde a transformação é a verdadeira essência da existência humana. Se conseguimos aceitar a morte como um processo natural e não um fim absoluto, nossa percepção sobre o tempo, a vida e nossos próprios objetivos se altera profundamente. Esse entendimento pode nos libertar para viver com mais liberdade, com mais autenticidade, com mais coragem para buscar o que realmente importa. O livro de 1927 nos convida a ir além da superfície, a procurar os códigos secretos da imortalidade, não no corpo físico, mas na evolução da nossa consciência. Isso nos chama para uma vida mais consciente, mais voltada para o desenvolvimento espiritual e mais comprometida com a transformação pessoal. O verdadeiro legado de nossa existência não está no que conseguimos acumular ou conquistar materialmente, mas no impacto espiritual e emocional que deixamos nas pessoas ao nosso redor
e no próprio crescimento de nossa alma. Portanto, a proposta de imortalidade não é uma promessa de vida eterna no corpo físico, mas uma jornada de transcendência e evolução contínua. Ela nos desafia a viver de maneira plena, sem o peso do medo da morte, e a aproveitar cada momento como uma oportunidade de crescimento e transformação. Afinal, o que significa realmente viver se não estivermos dispostos a crescer, aprender e evoluir, não só enquanto estamos vivos, mas até mesmo depois que a morte nos encontrar? Agora, a verdadeira questão é: como você viveria sua vida se soubesse que a morte não é o fim, mas uma nova fase de existência? Se a imortalidade não fosse um conceito distante, mas uma realidade acessível a todos aqueles que buscam a evolução da alma e da consciência, talvez seja a hora de repensar a vida e a morte de uma forma completamente nova, com a certeza de que o que realmente importa é a transformação constante, que nos conduz para além do físico, rumo à verdadeira imortalidade.